Saudações de paz para você que acompanha o canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e vamos de pastoral hoje. Uma perguntinha aí bem capciosa, bem inocente, mas que tenho certeza que já passou pela sua cabeça um dia. Pastor, se eu comer, se eu almoçar, se eu fizer uma refeição sem orar, eu morro? Eu corro o risco de morrer? Vamos para a vinheta, depois eu volto com a resposta dessa pergunta. Bem, meus amados, é uma pergunta capciosa, é uma pergunta inocente, mas por muito tempo, principalmente aí década de 80, até a década de 80, 90, havia esse mito, né? Não é, o quadro não é o é mito, né? A Bíblia diz diferente, mas é um mitaço homérico aqui, né? Temos aí um mito para discutir, né? Mas dentro do quadro pastoral. Então, na década de 80 e 90, e até depois disso, permeia-se o costume de dizer pais ensinando filhos, eu fui ensinado a isso também, que devemos orar para comer, porque se tiver um veneno a gente pode morrer. E, então se orava mais, né, por dois viés, mais para viver do que propriamente, né, para agradecer a comida, e orava mais repreendendo do que abençoando, né? A pergunta é, isso é bíblico? Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Na verdade, meus irmãos, nada nós encontramos, né, sobre a oração relativa a alimentos que se refere a alguma coisa negativa. Né? Sempre as orações na Bíblia que se referem a alimentos sempre se referem a coisas positivas, né? Ou seja, abençoando. Tá? Na verdade, nós devemos orar por tudo. A oração pela refeição é um costume, é um bom costume cristão. Se você não faz, adquira. Eu vou reforçar isso depois. Tá? É um hábito saudável, é um hábito de comunhão com Deus, porque a oração, eu já disse em algum dos meus vídeos aí, que a oração é a única forma que nós temos de falar com Deus. Né? Mas esse paradigma, né? Esse paradigma aí, ele deve nos dizer muita coisa. Né? Se você tem dúvida, ou já teve essa dúvida na sua cabeça, deve nos dizer muita coisa com relação à segurança que nós temos em Cristo. Ou seja, irmãos, ficar orando, né, com medo de morrer, orando, repreendendo o mal na comida, isso não passa de uma mandinga, quebra de maldição, alguma heresia dessas aí que é apregoada por hoje em dia. É melhor você andar com um folheto debaixo do braço em vez de um pé de coelho. Porque o sentido de feitiçaria é o mesmo. E, na verdade, Armínio nos ensina que há segurança em Cristo. Né? Um dos pontos do arminianismo é esse. Né? Há segurança em Cristo. Né? Nada pode nos arrebatar do amor de Deus. Né? Logicamente que nós estamos falando aí de algo que vai a Jesus tentar tirar. Né? Agora, quem está lá, né, pode sair. Tá? Porque é livre para isso. Jesus não deixa ninguém em cativeiro. Ele cativa sem deixar em cativeiro, né? Sem prender. Né? Mas há segurança em Cristo Jesus. Né? Há segurança em Cristo Jesus. E é isso que eu queria, né, falar com os irmãos, né, que nós encontramos, né, nos ensinamentos de Jesus a importância de se orar sempre, como no caso da parábola do juiz iníquo. Né? E o próprio Paulo fala, orai sem cessar. Né? É engraçado contar uma experiência para os irmãos que na faculdade teológica, o meu professor falou que é impossível, falou na época, né, que era impossível orar sempre. Ninguém consegue orar sempre, mas se não conseguisse, a Bíblia não mandava. Né? Então ele fala que a gente ora de outras formas. Né? Daí é um absurdo que eu vou deixar para outro vídeo. Tá? Agora alguém pode perguntar, pastor, você está falando isso, então ora ou não ora? Né? Devo orar para comida ou posso orar sem comer sem orar mesmo? Né? Pode fazer o que você quiser, né? Mas é um hábito saudável orar.
tá? Se você, basicamente, se você não ora pelo café da manhã, se você não ora porque levanta, ou não ora para dormir, ou não ora para comer, provavelmente você não tem um hábito desenvolvido de oração. Aí é um equívoco, é um erro, é um pecado já conceitual na sua vida, e não praticamente porque você não orou para comer. Tá? Mas eu gostaria de dizer que, respondendo à pergunta, né, é para orar ou não é para orar? É sim e não a resposta. Né? Se for para repreender, não ore. Né? Se for para abençoar, ore. Tá? Aliás, fica até estranho você chegar na casa de uma visita, né? Ela te oferece um prato de comida, né? Você às vezes não levou nem nada para contribuir com isso, e você ora, repreendo aqui a macumba, repreendo o mal, o veneno. Né? Eu me sentiria constrangido com esse tipo de oração. Amém, irmãos? Mas Jesus tinha esse costume de orar pela comida, de orar pelo que comia. Nós vemos isso lá, né, naquele sermão maravilhoso, quando Jesus alimentou 5.000 pessoas. Nós vemos isso no caminho de Emaús, quando Jesus entrou para cear com aqueles 2 homens. Né? Os apóstolos também tinham esse costume. Na igreja primitiva, todos estavam sempre juntos, né? No partir do pão, nas orações, está escrito, né? E orando sempre, em todo o tempo. Nós vemos Paulo também no naufrágio. No meio do naufrágio, Paulo fala: exorta todos vocês que comam, e ele mesmo pegou um pedaço de pão, deu graça na presença de todos, comeu, e isso animou a tripulação que comeu também. Estava vários dias já penando com aquela tormenta que terminou no naufrágio. Paulo acabou aí sendo usado por Deus para fazê-los comer, para lutar contra as ondas e também acalmá-los com relação ao destino da vida deles. Né? O próprio Paulo ensina, né, escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, ele fala: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, levanta a mão e dá graças a Deus. Né? E também fala aos romanos, né? Que tem gente que come, tem gente que não come, né? E se come ou não come, né? Dá graças a Deus. Né? Então Paulo recomenda, tá? No capítulo 14, verso 6 de Romanos. Né? Uma passagem interessantíssima também, prática para a igreja. Na verdade, nós vemos que o intuito da oração, incutida por Cristo na igreja, né, é um momento, irmãos, de ação de graça, um momento de coinonia, um momento de comunhão, que todos estão de volta numa mesa, né, ali conversando os assuntos que seja, né? Mas nesse momento eles expressam a gratidão a Deus pela provisão da comida, né? Ao passo que você talvez não imagine, mas em lugares, espaços no mundo, pessoas estão morrendo de fome, né? Às vezes na sarjeta da nossa própria cidade, pessoas virando lixo para comer, porque não tem um prato de comida, né, para comer, e você às vezes tem um arroz, feijão e um bife da granja lá, né? Um ovão, né? Para comer. Dá graças a Deus. Você tem aí ferro, você tem carboidrato e você tem proteína. Né? O seu corpo, ele precisa disso. Não é talvez o prato que você queria, né? Mas é o que Deus preparou. E dá graça. Sede agradecido a Deus por isso, porque tem gente que nem isso tem. Tem pessoas, irmãos, que vivem na fome, por exemplo, que dá à luz uma criança e por não ter comida não tem leite, a criança também morre de fome. Pensa, então você, que desgraça, né? Se sucede a isso. Pensa se você aguentaria ver o seu filho ou sua filha, ou um filho de alguém morrer na sua frente de fome, de inanição, porque não tem comida, subnutrido. Amém? Portanto, disso nós retiramos 2 lições daí, né? Sobre orar pela refeição, né? Não vai morrer por causa disso, tá? Mas lições podem ser aprendidas, tá? Para orar para repreender, são específicos o caso que a Bíblia orienta nós fazermos uma oração destinada à repreensão ou repreendemos diretamente em nome de Jesus. Marcos 16, 17 e 18, né? Por exemplo, é um caso desses, né? Expulsaram demônios, né? Só que Jesus também fala: se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Olha aí a proteção grátis de Deus, né? A segurança em Cristo, né? Às vezes não precisa nem orar, irmão. Se o camarada é crente e foi enganado com veneno e não souber que aquilo é um veneno, né?
ele vai beber e Cristo garante, né? Se Cristo quiser garantir, né? Ele garante, né? A vida física, a integridade física daquela pessoa. Se ele, porventura, tombar por causa de envenenamento, a alma dele está segura. Há segurança em Cristo Jesus. Amém? Isso não tira a segurança nem a convicção que o crente tem no poder de Deus. Jesus também nos incentiva, nos dá poder para enfrentar a fúria do inimigo, né? Serpentes e escorpiões. Nós entendemos também, como eu já disse, que o crente fiel, né, ele já tem guarda-costas celestial, né, para guardá-lo. Né? Nós contamos com proteção especial de Deus. Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você teme a Deus? Se você teme a Deus, o anjo do Senhor está acampado do seu lado. Agora, esse termo acampamento é interessante. Né? Sugere aí a história do próprio Israel, né? Que eles andavam, quando dava algum certo período, a nuvem abaixava, a nuvem da glória de Deus, e eles tinham que acampar para descansar animais, descansar crianças, descansar esposa, descansar escravos, descansar os chefes de família. E depois levantava o acampamento e ficava ali até segunda ordem. Né? Quer dizer que o anjo do Senhor, que é mandado para o crente, ele já vem de mala e cuia. Ele já vem de acampamento pronto, já vem com o que comer, né? Vamos trazer uma figura que ele vem já com a barraquinha, vem com a rede, né? vem com a comida, vem com a água e fica ali, ele não sai dali. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Amém, irmãos? Diz mais a Bíblia ainda, Salmo 91, verso 10, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então não precisa ficar amarrando, irmão. Não precisa ficar repreendendo, não precisa ficar demonizando, não precisa ficar olhando, sentindo, eu estou sentindo o cheiro do mal. Cada coisa que a gente ouve, né, que é só a misericórdia de Deus. Tá? Isso não passa, né, de um modismo, tá? Um modismo neopentecostal. E nós não somos neopentecostais. Né? Eu creio, né, e oro para que todos sejam realmente pentecostais. Tá bom? Neopentecostalismo, infelizmente, tem bastante coisa de crendice, muitas delas muito próximas e aparentadas, né? Como Josafá era aparentado com Acabe, né? Aparentadas com a macumbaria, com o baixo espiritismo, aquela carniça toda. Tá? Demonizar tudo, irmãos, não faz de nós uma pessoa vigilante. Eu estou vendo demônio, não quer dizer que eu sou vigilante. Né? Pelo contrário, dá mau testemunho. Né? Você chega na casa de uma pessoa, né, e começa a ver demônio em tudo, você vai zimpar de lá rapidinho, tá? E coloca, tá? Logicamente, né, não pode ser os extremos, também não pode ser sepultado na indiferença, como as igrejas históricas fazem. Não, o demônio não existe, né? Está orando aqui, ele não vem, e não existe. Pra gente também não, tá? Não, nem indiferença, né? E nem uma ênfase, né? Exacerbada em relação a isso. A Bíblia afirma que existe o poder do mal. A Bíblia nos dá autoridade para isso debaixo do nome de Jesus. Nós somos delegados por Jesus para repreender. Tá? Agora, existem critérios para essa utilização. Portanto, para alimentação não é um critério bíblico você ficar repreendendo demônio de comida, né? Nada. Eliseu não repreendeu nada do veneno que tinha na panela. Quando alguém gritou, né, tem veneno na panela, ele perguntou, tem farinha? Farinha nunca cortou veneno, mas ele jogou lá e com a fé que ele tinha em Deus, o veneno foi cortado. Amém, irmãos? Segundo lugar, o papel do crente é abençoar e não maldizer. Leia Romanos 12, tem uma série, né, de requerimentos paulinos ali sobre a prática do crente. Ele vai dizer no verso 14, abençoe, não maldiga, abençoe. Tá? Portanto, irmãos, não fiquem repreendendo coisa que não existe. Não fiquem agindo por conta de coisas da sua cabeça. Amém? É melhor abençoar. Tá? Há muita coisa, irmãos, que pode ser pedida no momento da oração pela refeição. Né? Você pode fazer uma vigília de oração se você quiser, né? Mas abençoe, tá? Abençoe sempre, celebre o milagre da provisão divina, tá? O seu feijão e arroz são abençoadíssimos pelo Senhor, tá? Tem tudo que o corpo precisa, eu já disse isso aqui, tá? Seja grato por aquilo que você tem, sempre, dê graças a Deus por aquilo que você tem. Se você quer mais do que isso, peça a Deus. Peça a Deus que Ele dá, tá? Mas seja sempre grato. O momento da oração, na refeição, é um momento de agradecimento.
Mas se você não orar também, não vai morrer por causa disso. E se você tiver de morrer por causa disso, tomara que você seja salvo. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Amém? Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus através de aconselhamentos bíblicos, através de estudos teológicos e através também de curiosidades bíblicas. Amém? Nos ajude, portanto, em oração, nos ajude divulgando, né? E Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.